Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente à sequência de videoaulas sobre Programação Orientada a Objetos e Linguagem de Programação Java. Na aula passada, nós discutimos o conceito de sobrecarga de construtores. Com esse conceito, nós podemos criar vários construtores em nossa classe, dando uma flexibilidade para o nosso código cliente criar objetos a partir de dados que ele realmente tem naquele exato momento da criação. Então, dessa forma aqui, eu posso criar objetos hóspedes, mesmo eu não sabendo de antemão, por exemplo, o nome e sobrenome. Para isso, basta eu chamar o construtor default. Eu posso criar um objeto hóspede passando só o nome, ou posso criar um objeto hóspede passando o nome e o sobrenome. O que nós não discutimos é que toda vez que você cria uma classe em Java, automaticamente você ganha um construtor default. E nós já vimos isso. O que nós não discutimos foi o fato de que, a partir do momento que você cria um construtor que não seja o construtor default, um construtor que recebe algum tipo de parâmetro, você automaticamente perde o construtor default. E vai ser fácil demonstrar isso para vocês, pois o que eu vou fazer é apenas apagar esse meu construtor default, e vocês vão reparar que na minha classe test_hóspede, que é o meu código cliente, diversos erros vão surgir. Todas as linhas as quais eu tentei criar um objeto do tipo hóspede utilizando o construtor default passaram a ter problemas. E o problema, o próprio NetBeans vai dizer para você, o compilador vai dizer para você, que está falando que nós não temos o construtor hóspede dentro da classe hóspede do pacote episódio 8. Inclusive, ele te dá a opção de você criar esse construtor. Se eu clicar aqui, você verificar que na classe hóspede, o meu construtor foi criado automaticamente. Então, a regra é, se você escreveu algum construtor que receba algum parâmetro, você pede o construtor default. Se você precisar, você deve escrever um explicitamente. Você perde o construtor default. Nesse caso, havendo necessidade, você deve explicitamente escrever um construtor default. Que não recebe parâmetros. Então vamos arrumar aqui, vamos gerar um construtor default para aqueles erros de tempo de compilação eles sumam. Então vou gerar um construtor default, só para assumir os erros da minha classe teste hóspede. Mais uma vez, para manter a consistência, vamos aqui criar um pacote para a aula de hoje. Vamos fechar todos esses documentos e copiar as classes da aula passada. Nós vamos falar então agora sobre a sintaxe dos membros de uma classe e o layout de arquivo-fonte. Sintaxe, layout de um arquivo-fonte em Java. Então vamos começar por classes. A sintaxe de uma classe é basicamente um modificador de acesso. Nós já vimos que pode ser... Nós temos 4 modificadores de acesso na linguagem. Apesar de não fazer muito sentido você ter uma classe do tipo private, os outros modificadores de acesso são disponíveis, principalmente o público e o package friendly. Existe um caso que classes privadas podem ser criadas, mas vamos discutir isso mais para frente. Então nós temos o modificador de acesso, a palavra reservada é class e o nome da classe. Essa é a sintaxe básica para você criar uma classe
em Java. Vamos falar um pouco sobre a sintaxe de atributos. Deixa eu melhorar a visualização para vocês. Ou campos, se você preferir o conceito de campos também. Mais uma vez eu tenho um modificador de acesso. Vou ter o tipo do meu atributo, nós vamos discutir todos os tipos possíveis daqui a pouco. O nome do atributo. E posso ter opcionalmente um valor inicial. Vamos falar um pouco da sintaxe de um construtor. Então, um construtor, basicamente, eu apenas tenho o nome do construtor, que na verdade é o nome da minha classe, né, pessoal? Abro parênteses e opcionalmente aqui eu tenho uma lista de argumentos. Com relação aos métodos, que são nossas funções, nossos algoritmos, nós temos, por exemplo, mais uma vez, opcional, meu modificador de acesso. Não seria opcional, é que se eu não colocar, é visibilidade de pacote, igual nós já vimos. Modificador de acesso. Eu tenho tipo de retorno. Pode ser um retorno de tipo primitivo ou um retorno de tipo objeto. Vocês vão ver daqui a pouco também isso. Eu tenho o nome do método. E também, opcionalmente, eu tenho aqui uma lista de argumentos. Nós discutimos também o conceito de pacote, então vou falar qual que é a sintaxe de um pacote. Que é o nome do pacote raiz e, opcionalmente, os meus subpacotes. Apenas lembrando que eu posso ter quantos níveis forem necessários de pacotes. E a sintaxe do import, eu tenho basicamente duas opções. Eu posso fazer import, o nome do pacote e, opcionalmente, caso exista, o nome do subpacote. E o ponto, a classe que eu quero importar. Ou, lembrando, eu posso ter também import, vamos copiar aqui, ponto asterisco. Apenas lembrem-se que o fato de eu usar o asterisco ou usar o nome de uma classe específica, eu não torno meu código maior ou menor. Eu apenas estou indicando para o compilador, com a instrução import, o local onde estão disponíveis as classes que eu estou querendo usar dentro do aplicativo que eu estou escrevendo. Com isso, finalmente eu posso chegar ao layout de um arquivo fonte. Aqui eu vou chamar.
ficar mais bonitinho para vocês. Aqui eu posso chegar ao layout finalmente de um arquivo fonte em Java. Então, basicamente, o layout de um arquivo fonte, nós temos opcionalmente a declaração de pacote. Se você não colocar essa declaração de pacote, a sua classe pertence ao pacote default. Lembrando das aulas passadas que isso não é recomendado. E eu vou ter no máximo uma declaração de pacote por classe. Eu vou ter uma ou mais declarações import. Na verdade, 0, uma ou mais. O java.lang é importado automaticamente. Tem declaração import. Não lembro muito de linguagens formais, mas acho que eu posso colocar um mais aqui para indicar que eu tenho várias declarações de pacotes, de imports. É possível. E tenho também uma ou mais declaração de classes. Mais uma vez lembrando, apesar de ser possível, eu não recomendo criar mais de uma classe dentro do mesmo arquivo fonte, apesar disso ser possível. E também só lembrando, o nome da classe pública indica o nome do arquivo .java. Por exemplo, classe hóspede, arquivo hóspede.java. Então vamos só conferir aqui. Vamos, por exemplo, pegar a classe hóspede. A classe hóspede, o layout dela basicamente, nós temos uma instrução package, que é onde a minha classe reside. Posso ter no máximo uma instrução package por classe. Eu tenho a definição da minha classe. Eu tenho os meus atributos, os meus campos. Eu tenho os meus construtores. E tenho os meus métodos, que está de acordo com o nosso resuminho aqui. Vamos falar um pouquinho então agora sobre os comentários possíveis em Java. Comentários são excelentes práticas de programação, tornam o nosso código mais legível e permite e auxilia outros programadores que não foram desenvolvedores do código possam entender o que está acontecendo caso eles precisem dar alguma manutenção, ou até você mesmo. Às vezes você faz um código hoje, um método muito importante dentro do seu aplicativo, você toma algumas decisões de desenho e daqui a um ano você precisa dar manutenção e para você lembrar fica muito difícil. Se o seu código foi bem documentado, bem comentado, você não vai ter esse problema. Então existem 3 tipos de comentários em Java. Comentário de uma linha, que é feito com barra barra. O comentário de múltiplas linhas, que é o barra asterisco e termina com asterisco barra. E um comentário específico para a geração de documentação HTML, que nós vamos discutir na próxima aula. Então, só arrumar aqui. Então, olhando nossa classe hóspede, vocês podem ver que eu tenho vários comentários nela. O próprio NetBeans já gera para mim no menu de criação um comentário de várias linhas, conforme vocês podem ver aqui. Outro comentário de várias linhas. E aqui, por exemplo, eu fiz um comentário de uma linha só, mostrando para mim qual que é a sintaxe, quais são os nomes possíveis dados para as minhas variáveis, que são chamadas campos, variável de instância, atributo, etc. Até a próxima aula.